O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você crê nisso? Você acredita que o seu socorro é o Senhor? É nele que você tem colocado a sua fé, a sua vida, a sua confiança, a sua eternidade. É nele? Então glorifique o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, oh, quão lindo esse nome é, nome de forte que tudo é, poderoso esse
versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o rei. E o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Ele é, e não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E ele virá poderoso em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá poderoso. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Tu és, Senhor, dono dos meus dias. Só tu és santo. Só tu és. Oh, e não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Eu não sei você que entrou aqui nessa manhã. Talvez você entrou aqui nessa manhã porque você foi convidado a ver pessoas se batizando. Mas talvez você está aqui nessa manhã. Você até sabe que Jesus é o Senhor. Você até sabe que Jesus é o Salvador. Mas talvez você entrou aqui nessa manhã e você nunca creu, entregando a sua vida, a sua eternidade, a sua reconciliação com Deus, a Jesus Cristo, Senhor. Talvez você até creia, mas nunca confessou Jesus publicamente. Não saia daqui nesta manhã
você entregar a sua vida a Cristo. E a partir da hora que você entregar a sua vida a Cristo, você vai ter uma experiência única na sua vida. É a experiência de deixar de ser criatura e tornar-se filho de Deus. O batismo para nós que somos crentes em Jesus, o batismo para nós que temos como única regra de fé e prática a Bíblia que não é um livro qualquer, é uma coleção de livros inspirados por Deus, que traz a revelação do próprio Senhor Deus se revelando a nós, para que nós pudéssemos compreender quem Ele é e compreender a sua obra grandiosa, que é a obra da salvação em Cristo Jesus. Ninguém pode conhecer a Deus se o próprio Senhor Deus não se revelar. Por nós mesmos nós não temos condições de nos aproximarmos de Deus, sabermos quem Ele é, ou até mesmo compreendermos a sua obra. Todas as vezes que vem um lampejo no nosso interior, que nos faz compreender algo sobre Deus, é Ele se revelando através da ação graciosa, misericordiosa do seu Espírito no nosso interior. Aquela voz que muitas vezes fala ao nosso interior, nos levando a crer no Senhor ou acreditar na sua palavra, não é coisa da nossa cabeça, é o Espírito de Deus falando no nosso interior. E para nós o batismo tem alguns significados. Primeiro, o ato desse batismo não é algo de ritual religioso, mas é uma obediência à ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28:19, ele escreveu para os seus discípulos e para a sua igreja e disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 38, está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo não é uma opção da tradição ou um ritual da tradição. O batismo é um mandamento de Deus, do Senhor Jesus, para os nossos dias, para a igreja, para a noiva do Cordeiro, para os salvos, para aqueles que já confessaram Jesus como Senhor da sua vida. É uma demonstração de fé, na vida dos que verdadeiramente creem. Porque se uma pessoa passa pelas águas batismais, sem no coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sem ter confessado isso publicamente, se a pessoa passa pelas águas batismais sem ter essa convicção, é só mais um mergulho, ou só mais um derramamento de água sobre a cabeça. Mateus 28:19 diz assim: nós encontramos aqui a autoridade, o valor, a autenticidade do batismo. Diz que precisamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, quando isso acontece, passamos a pertencer ao Deus triuno. Passamos a pertencer ao Deus triuno.
Quem já foi batizado aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois de ter crido e confessado Jesus como Senhor? Você faz parte, é possessão, é propriedade do Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que eu preciso destacar sobre o batismo nessa manhã é que o batismo é a maior confissão de fé pública. Vou repetir: o batismo, o ato do batismo, além de ser uma obediência a uma ordenança do Senhor, é uma das maiores demonstrações de fé pública. Uma prova disso é que alguns países que têm como a religião do lugar o muçulmanismo, e aqueles países que o muçulmanismo é mais radical, e uma pessoa se converte ao cristianismo, estou falando daqueles países até onde eles perseguem, prendem, confiscam bens, até executam pessoas. Quando alguém se converte ao cristianismo, e eles querem, ser um pouquinho tolerante com aquela pessoa, eles até ainda deixam a coisa caminhar, esperando que a pessoa se arrependa daquela decisão e volte para a religião original, o muçulmanismo. Mas quando essa pessoa desce às águas batismais, eles têm aquilo ali como algo decisivo, final, sem retorno. Parece até que alguns deles compreendem muito mais o batismo do que alguns cristãos. E quando isso acontece, geralmente a perseguição na vida daquela pessoa passa a ser mais acirrada. É como se ele dissesse: pronto, agora nós perdemos realmente. E para esses que são mais radicais dessa religião, quem não é muçulmano é diretamente um inimigo de Alá. É como se ele dissesse: pronto, nós perdemos ele para Alá, ele agora é nosso inimigo. Por que eu estou dizendo isso? Para você compreender, principalmente vocês que vão descer as águas batismais. Isso aqui é uma decisão sem volta, é uma decisão sem retorno. Quando vocês descerem nas águas batismais e vocês se levantarem, vocês precisam entender que agora nós somos nova criaturas, vivemos para o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é quem manda em nós, Ele é tudo em todos para a glória do seu nome. Por isso que Mateus capítulo 10, 32 diz: aquele pois que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso que Romanos 10, 9 diz assim: se confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor e cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você crê? Por isso, irmãos, quando nós dizemos que nós somos salvos, não é porque eu digo que sou salvo, não é porque eu estou confiando nos meus méritos, naquilo que eu fiz. É porque eu sei que o Deus que eu creio é um Deus verdadeiro, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele disse: se você crê, tem a vida eterna. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está falando dos que dormiram nele, dos que morreram crendo nele, porque um dia ressuscitarão. E todo aquele que vive e crê em mim, eu estou vivo. Quem está vivo aqui nessa manhã? Você crê no Senhor? Diz: e aquele que vive e crê em mim, nunca, diga nunca, diga nunca mais, eu morrerei eternamente. Posso até passar pela morte física, mas na eternidade estarei sempre, eternamente, com o Senhor da vida. Você pode glorificar o Senhor por isso? O batismo não produz a fé. Escute bem: batismo não produz fé. Batismo não produz salvação. A fé vem pelo ouvir e crer a palavra do Senhor.
A fé vem pelo ouvir a palavra, e uma vez que eu escuto e ela é plantada no meu coração pelo Espírito de Deus, eu preciso me render e crer que Ele é o Senhor. Por isso que Marcos vai dizer assim, Marcos capítulo 16: quem crê e for batizado, será o quê? Será o quê? Porém, quem não crê, já está condenado. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Somos salvos mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom, graça de Deus. Então o batismo não produz fé. Ele declara a fé que eu já tenho no meu coração publicamente. O batismo está declarando a fé que vocês têm no coração em Jesus Cristo, diante dos homens, diante de Deus e diante dos anjos. É o mesmo, sabe, tudo isso, esse batismo que é uma confissão pública, é a mesma coisa do crente dizer diante da igreja, diante do mundo, diante das potestades. É a mesma coisa de bradar em alto e bom som: eu pertenço ao Senhor. Quando a pessoa se batiza, está dizendo diante da comunidade: eu agora pertenço ao Senhor. Mas não podemos esquecer a ordem: primeiro precisa crer, para depois ser batizado. Aí já está explicando porque só batizamos adultos, mas respeitamos quem faz diferente. Uma outra coisa, a terceira coisa que eu preciso compartilhar com você, é que no batismo morremos com Cristo para ressuscitar com Ele. Romanos 6, versículos 3 e 4 diz assim: ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele no batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: nele, em Jesus, nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos de homem. Aí mais adiante continua o texto dizendo: sendo sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados com ele, mediante a fé no poder de Deus. A imersão representa o sepultamento do velho homem. Então, quando você, daqui a pouco, quando eu lhe mergulhar nessa piscina, se dispa desse velho homem, deixa ele aí, que depois a gente vai jogar essa água fora com o velho homem. Mas ressuscite, porque a imersão representa a ressurreição para a novidade de vida. Agora devemos viver a vida de Cristo em nós para a glória de Deus. Amém ou não amém? Amém? Vocês vão se batizar? Estão prontos para deixar a velha criatura e ressuscitar para ter uma vida submissa em Cristo Jesus? Amém ou não amém? Só os que vão se batizar, para que todos escutem. Amém ou não amém? Amém significa assim seja, eu concordo. Por fim, o último ponto que eu quero falar sobre o batismo o batismo é a participação, ou nos habilita a participar efetivamente do corpo de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 27 e 28 diz assim: porque todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um. Eu vou repetir: todos vós sois um em Cristo Jesus. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: porque em um Espírito fomos todos nós batizados em um corpo.
quando passamos pelo batismo, nós estamos participando de um ato que identifica a nossa vida com Cristo e nos habilita a nos tornarmos membros efetivos do corpo de Cristo. A Bíblia vai chamar todos os salvos por alguns nomes. São vários nomes que significam a mesma coisa: corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não é composta pelas placas denominacionais ou pelas religiões inventadas pelos homens. A igreja de Cristo é composta por aqueles que creram e confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Essa é a igreja de Cristo descrita no Novo Testamento. E nele nós nos tornamos um só, porque não tem duas igrejas, não tem dois corpos, não tem duas noivas do Cordeiro. Só temos um corpo de Cristo, uma igreja e uma noiva do Cordeiro. Nós somos muitos membros, da mesma forma que o meu corpo é composto por muitas células, muitos órgãos, muitos membros, assim também é o corpo de Cristo. O batismo é o ato de identificação com Cristo. Paulo usa a expressão revestir-se de Cristo. Essa é a ideia de como alguém que veste uma camisa. Quem já passou aqui por mim num determinado momento no encontro de jovens? Levanta a mão. Encontro de casais. Lembram? Precisamos vestir a camisa de Cristo. Agora é Cristo quem define a nossa vida. Quando Cristo é o Senhor, Ele é quem define a nossa vida. É Ele quem deve sentar no trono do eu. Quando nós entregamos a vida a Cristo, Ele precisa sentar no trono do eu. Pastor, o que é que o senhor está falando? Eu sempre digo o seguinte: se um dia você quer saber quem senta no trono da sua vida, você passe uma semana policiando todas as suas palavras, sem restringir alguma expressão, e vá contabilizando quantas vezes você diz eu na sua linguagem. Eu gosto, eu prefiro assim, é do meu jeito, é do jeito que eu estou pensando, eu. Vá colocando lá quantos eus tem. Aí no final você vai saber quem reina. Quando Cristo reina, Ele senta no trono do nosso eu. Ele é quem diz qual é o nosso sonho. Ele é quem diz o que nós podemos fazer. Ele é quem diz o que nós devemos fazer. E no final nós experimentamos da boa, agradável e perfeita vontade do Pai. O batismo também nos conecta com o corpo de Cristo, a igreja, acabei de falar. É, portanto, um ato vertical, não é? Porque nos liga, nos identifica com Cristo e com a igreja, com a noiva do Cordeiro, com o corpo de Cristo. E é um ato horizontal, porque nos torna membros efetivos desse corpo para vivermos em comunhão. E eu concluo dizendo: não estamos falando de qualquer batismo. Não estamos falando de um ritual. Estamos falando de um batismo daqueles que creem, que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? O importante aqui é o ato do batismo, saber o significado, discernir o que significa e, acima de tudo, fazer com consciência da fé. Gisele Betânia Souza Xavier. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, Gisele, arrependo-me dos meus pecados e reafirmo minha fé diante da igreja, porque o Senhor me ama, me perdoou e me curou. Recebi
essas palavras dele através de uma criança aqui na igreja. E com poucos dias sonhei pedindo informações sobre o batismo, e o inimigo encarnado se dizendo irado comigo, falando: quem não pode estar irado comigo é Deus. E na mesma semana do sonho fui me informar e aguardei o discipulado. Aos 14 anos ganhei uma Bíblia de uma amiga, dizendo que grande era o propósito de Deus na minha vida. Somente aos 25 anos me converti, mas não me firmei nos caminhos do Senhor. Pouco antes dos meus 33 anos, soube o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pedi a Deus que me batizasse com seu Espírito Santo, porque somente assim eu seria curada, liberta, e a minha vida faria sentido honrando a Ele em todas as áreas. E um ano depois posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor para a glória e honra do nome dEle. Quero agradecer a Deus pelo seu infinito amor e misericórdia. Agradeço ao meu pai Severino pela palavra que me deu para que eu voltasse à igreja, ao pastor Crécio pelas ministrações e exortações, às irmãs do culto de oração que me acolheram tão bem e me ensinam tanto, e a Fatinha e a Wagner pelas aulas do discipulado com tanto amor pela palavra e responsabilidade. Que Deus continue usando e abençoando a todos vocês. Eu, Gisele Betânia Souza Xavier. Glória a Deus. Gisele, mediante o seu testemunho de fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Gisele. Elia Betânia Souza Xavier é a mamãe de Gisele. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E em nos arrependermos dos nossos pecados e afirmar nossa fé diante de toda a igreja com o batismo, agradecemos a Deus por tudo, e agradecemos a missionária Fatinha e ao presbítero Wagner por todo o ensinamento através do discipulado. O Senhor Deus, com sua infinita misericórdia e amor, nos sustentou e guiou nossas vidas até aqui. Eu preciso dar um testemunho sobre essa irmã. Ela só foi para as aulas por acompanhar a Gisele e o irmão. Ela disse: ainda não vai dar para mim, eu sou muito nova. Mas ao passar do discipulado, ela decidiu chegar diante do Senhor e dizer: hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou Elia Betânia Souza Xavier. Aleluia! Deus, irmã Betânia, glória a Deus. Mediante a sua confissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Severino Ramos Xavier é o pai de Gisele, esposo da irmã Elia.
Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres em nos arrependermos dos nossos pecados e afirmar a nossa fé diante de toda a igreja com o batismo. Agradecemos a Deus por tudo e agradecemos à missionária Fatinha e ao presbítero Wagner por todo o ensinamento através do discipulado. O Senhor Deus, com sua infinita misericórdia e amor, nos sustentou e nos guiou nas nossas vidas até aqui. Eu, diz ele, Severino Ramos Xavier. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Severino, mediante a sua confissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, meu nome é Ayala Giovana e estou muito feliz por estar aqui hoje me batizando junto com os meus pais. A minha caminhada com Cristo aqui na igreja Bet Shalom começou através deles, principalmente da minha mãe. E sou muito grata a ela por isso. Nunca vou esquecer do culto em que o pastor Crécio pediu para todos fecharem os olhos e se levantarem, aqueles que queriam entregar a vida a Cristo. Eu queria muito me levantar, mas estava com um pouquinho de medo e timidez. Então pedi para a minha mãe se levantar comigo, para me dar mais coragem. Hoje eu sorrio ao lembrar disso e percebo quanto aquele momento foi importante e marcante para mim. Ademais, passei por momentos difíceis, mas em todos eles Deus esteve comigo, mesmo quando eu não conseguia perceber. Como diz Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Hoje me batizo, porque desejo conhecer mais a Deus, viver a sua vontade, agradecer por tudo que Ele fez e continua fazendo por mim, e buscar caminhar de maneira digna da sua presença. Que este batismo seja o começo de uma nova vida com Cristo. Eu, Ayala Giovana Torres de Oliveira Souza. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ayala, mediante a sua confissão de fé em Cristo Jesus o Senhor, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu a vou proclamar, levarei eu também me. Adeildo Lima de Souza. Bem, irmãos, graça e paz. Esse camarada que está aqui foi o responsável de me trazer para a igreja. Ele que me convidou, né, para fazer parte da igreja. Ele disse, vamos, e eu aceitei o convite que ele fez. E hoje estou aqui porque foi um dos que me levou para Cristo. Há mais de 23 anos atrás, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. E aqui está um amigo mais chegado que irmão. Amigo para todas as horas, o qual eu posso contar. Então eu sou grato a Deus por essa família que tem nos abençoado. Então é o responsável por eu estar aqui hoje. Teve alguns empecilhos, o qual ele não continuou em Cristo, e agora decidiu descer as águas batismais depois de muitos anos.
mas Deus é fiel e vai continuar abençoando essa família para a glória dele. Adeildo, meu irmão, mediante o seu testemunho, até em ter voltado para o Senhor, isso é uma prova de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a nossa vida. E agora, mediante o seu testemunho de fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo e no seu sacrifício, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas contemplo esta cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. O Arla Maiara Torres de Oliveira Sim, eu Galindo. amo a mensagem da cruz. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Estar aqui é provar de que Deus continua escrevendo a minha história. Quando olho para trás, vejo a mão de Deus sobre a minha vida em todo o tempo, na dor, no medo, nas vitórias, nas lágrimas, na alegria, nos milagres, e tantos foram os milagres. O Senhor curou a minha mãe de um câncer e hoje ela é um milagre nas nossas vidas. Restaurou a saúde da minha filha em meio àquela cirurgia e pensava que ia perdê-la. Jesus. E ali o Senhor curou minha menina e hoje ela também é um milagre do Senhor. Hoje entendo que a tua palavra é boa, agradável e perfeita. E quão perfeito é. Hoje eu vejo que nunca caminhei sozinha. Hoje desço as águas porque decidi viver para Cristo. Não porque sou perfeita, mas porque fui salva, transformada e sustentada por Jesus Cristo. Este batismo é a minha declaração pública de que a minha vida pertence ao Senhor. Se eu pudesse resumir minha história em uma palavra, seria: grata eu sou pelo seu amor e misericórdia. Grata porque o Senhor me encontrou. Grata porque restaurou a esperança da minha vida. Grata porque me protegeu e nunca soltou minha mão. Grata porque restaurou a saúde da minha família e cuidou. E acima de tudo, grata porque o Senhor me chamou pelo nome e me deu uma nova vida. Hoje eu posso dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Arla Maiara Torres de Oliveira Galindo. Mediante a sua confissão de fé em Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Uma família para Cristo. É morrer, É uma cidade para Cristo. É uma nação para Cristo. Meu irmão Dorival Lira Lopes da Silva. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Dorival. Por muitos anos vivi longe da vontade de Deus e fiz escolhas que trouxeram sofrimento para mim e para minha família. Mesmo assim, Deus nunca desistiu de mim. Durante todo esse tempo, minha esposa permaneceu firme em oração, confiando que o Senhor faria a obra no tempo certo. Esse tempo chegou quando recebi um convite para participar de um encontro de casais. Ali, Deus começou
a transformar o meu coração. Um ano depois, servindo no encontro de jovens da igreja Bet Shalom, não consegui resistir ao seu chamado. Naquele dia, ao lado do meu irmão Fábio, o Baiba, entreguei minha vida a Cristo. Hoje, sou grato a Deus por sua graça e misericórdia. Sou grato também pela minha esposa e meu filho, que nunca deixou de acreditar e de orar por mim. Deus restaurou minha vida, fortaleceu minha família e me deu um novo começo. O batismo é a confirmação dessa nova caminhada. Não porque eu seja perfeito, mas porque decidi seguir a Cristo e viver para a sua vontade. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus, que transforma a vida e faz novas todas as coisas. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, Dorival, se fez novo na tua vida. Este é o irmão Dorival Lira Lopes da Silva. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa que eu achei interessante é que enquanto a Loura estava dando o testemunho que falou da família, o irmão Dorival ficou pegando da aliança e lembrando da graça de Deus. Irmãos, a alegria de estar num lugar como esse é porque nós experimentamos de um Deus que transforma, de um Deus que liberta, de um Deus que perdoa, de um Deus que faz verdadeiramente nova a nossa existência. Por isso, irmão Dorival, mediante a sua confissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eduarda Alves de Almeida. E ela diz assim: meu coração se alegra por estar cumprindo essa ordenança do Senhor, que é o batismo, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que esse dia marque uma nova fase na minha jornada de fé. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, e declaro diante de todos que a minha vida é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a vida de Eduarda Alves de Almeida. Eduarda, mediante a sua fé em Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo eu, pobre pecador, logo eu chamar Duval de Lima Cavalcante. Desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Me chamo Elxaná. E esse é o meu testemunho. Quando nasci, fui entregue ao altar do Senhor desde pequena. Sempre estive na igreja, mas apenas sabia que alguém havia se entregado por mim, mas não conhecia verdadeiramente esse alguém. Em 2024, me envolvi com práticas ocultas, das quais eu sempre ouvi que Deus condenava a prática, mas meu coração já estava muito endurecido. A cada dia que passava, eu mais me afundava em tudo aquilo, mas também minha saúde mental só piorava, e havia um vazio dentro de mim que eu já não sabia como preencher.
quantas vezes eu neguei o Deus de Israel, quantas vezes eu blasfemei o seu santo nome com as músicas daquela religião. Quantas vezes eu tive raiva do seu povo. No mês de setembro, tentei o suicídio. Essa tentativa foi a mais grave. Tiveram que me levar para o hospital. A partir daquele dia, fui encaminhada para um psicólogo que me diagnosticou com depressão. Minha vida só ia de mal a pior. Mas havia alguém que já havia me escolhido, mesmo com todos os meus defeitos, e eu não tinha percebido. No dia 13 de janeiro de 2025, fui até um tribunal de justiça com a minha mãe. A juíza que lá estava era diferente. Ela era e é uma mulher temente a Deus. Mesmo vendo a menina que eu era, ela sempre dizia que ainda iria me ver dando um testemunho. Eu sempre negava essa ideia, mas ela nunca deixou de acreditar. Meses depois, decidi largar aquelas práticas e a própria religião, mesmo contra minha vontade. Mas já havia reconhecido que continuar ali não adiantaria de nada. Decidi então tentar seguir Jesus, mas eu não sabia nem por onde começar. Um mês depois, fui chamada por uma amiga para ir à EBF 2025 da Igreja Beth Shalom. Durante aqueles dias de EBF, eu só desejava viver daquele jeito, adorando a Deus, mas ainda não sabia o que iria acontecer. No dia 5 de julho de 2025, decidi ir a um culto de jovens. Enquanto ouvia a pregação, hoje é um dia muito histórico para você. Você percebe, um ano depois, hoje é 5 de julho, eu chamar. Enquanto ouvia a pregação, algo estava acontecendo dentro de mim. Era como uma chama que ardia em meu ser, mas que não se apagava por nada. Naquele momento me arrependi verdadeiramente por todos os meus pecados, por ter colocado outros deuses no lugar do único e verdadeiro Deus. Eu chorava, mas não de tristeza, e sim de alegria, porque eu não merecia esse amor, mas ainda assim Ele me escolheu. Naquele mesmo culto, lembro-me do quão bem fui recebida na igreja. Desde então, costumo chamar esse maravilhoso lugar de meu lar, pois o significado de lar não é apenas uma casa, mas um lugar onde o nosso coração se aquece e encontra acolhimento. Jamais deixarei de ficar impressionada com o amor que Deus olhou para mim. Sou eternamente grata por Ele ter me escolhido. É para esse Deus que eu quero e desejo servir por toda a minha vida, custe o que custar. Hoje sim, eu posso dizer que conheço esse alguém que se entregou por mim, Jesus Cristo, o Messias, que pisou nessa terra e que em breve retornará para buscar sua igreja. Hoje posso dizer que sou uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Assim já não sou eu quem vive, a eu chamar velha passou, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua vida por mim. Aleluia. Eu chamar, mediante o seu testemunho e a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Rocha Prestreiro. Eu nasci em uma família cristã e sempre tive o desejo de me batizar, mas ainda não me sentia 100% pronta. Ao longo desse tempo, eu via minhas amigas e amigos se batizando e eu ficava pensando por que eu ainda não tinha me batizado. E com esse pensamento, eu fui aprendendo mais e mais sobre o verdadeiro sentido do batismo. Entre esse tempo, aconteceu o retiro aqui da igreja. Especificamente no dia 17/2, a presença de Deus naquele lugar foi inexplicável. Depois desses dias de retiro, eu comecei a ter o desejo de buscar mais do Senhor e senti um desejo maior de me batizar. Eu sempre tinha uma admiração muito grande por tia Fatinha, mas quando ia para as aulas de discipulado e via ela com aquela alegria que ela sempre tem de falar sobre as escrituras do Senhor, meu desejo de descer sobre as águas e buscar mais o Senhor só aumentava. Em Marcos 16:16 fala: quem crê no Senhor Jesus e ser batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E eu quero ser salva todos os dias pelo amor de Deus. Eu contava os dias para esse dia chegar e finalmente estou aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Salmo 122:1. E essa é a minha oração, que todos vocês possam desfrutar do amor de Deus e ter a doce alegria que é estar na casa do Senhor. Agradeço muito por minha família me apoiar e estar sempre do meu lado. Sem ela, eu não sei o que eu seria de mim. Fernanda Rocha Prestrelo. Glória a Deus. Mediante a sua confissão de fé e o seu testemunho na pessoa bendita de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Gabriel Macedo Cabral, no dia 28 de julho de 2024, durante um acampamento de jovens, entreguei minha vida a Jesus e tive minha conversão. No entanto, com o passar do tempo, minha fé foi esfriando e acabei me tornando um cristão morno, distante da intensidade espiritual que havia experimentado no início. No ano seguinte, participei novamente do acampamento Morada. No último dia, enquanto o pastor ministrava a palavra de Deus, vivi uma experiência marcante. Meu coração começou a bater aceleradamente. Senti um frio na barriga e meu corpo começou a tremer. Era uma sensação completamente nova para mim. Naquele momento, compreendi que era Jesus me chamando para mais perto dele. Após essa experiência, meu coração foi renovado e nasceu em mim um forte desejo de dar um novo passo na minha caminhada com Cristo. O desejo de ser batizado. Esse é o Gabriel Macedo Cabral. Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriel, mediante a sua confissão de fé na pessoa e no sacrifício bendito de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um menino de ouro, sempre foi. Igor Rafael Mendonça da Cruz. Eu nasci em um lar cristão e desde cedo tenho aprendido a andar nos caminhos de Cristo. Com o tempo, fui
fui compreendendo cada vez mais o amor de Deus e a necessidade de dar um passo à frente na confirmação da minha fé. Descer as águas, confessando o grande amor de Cristo que me resgatou. Eu não entendia direito o que era o batismo, mas sabia que era necessário para ter uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Deus. Ao descer as águas, eu estou morrendo para o mundo, e ao subir, eu estou ressuscitando para Deus. Assim eu declaro Jesus Cristo como Senhor da minha vida e decido viver com Ele e para Ele e para a glória dEle. Esse é o Igor Rafael Mendonça da Cruz. Glória a Deus. Igor, mediante a sua confissão de fé na pessoa e no sacrifício bendito de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isadora Monique Claudino Moreira. Sebastião Moreira Júnior é o papai. Glória a Deus. Verdadeiros milagres nas mãos do Senhor. Sebastião, esse é o testemunho dele. Hoje é um dia muito especial para mim. O dia onde tenho o privilégio de publicamente selar minha fé em Jesus Cristo, meu Senhor, afirmando que Ele é o único caminho e não há outro senão Ele, e que a velha natureza de pecados termine e se inicie uma nova natureza, buscando sempre o maior compromisso e responsabilidade, andando nos caminhos que Ele nos ensina através da Escritura Sagrada. Agradeço a minha esposa Janine e minha filha Isadora por me incentivar a vir para a igreja quando estava para baixo, e como foi bom. Deus é maravilhoso. E agradecer também a essa igreja maravilhosa que acolheu a mim e a minha família e tem um verdadeiro compromisso com as Escrituras. Que Deus continue abençoando grandemente o meu pastor Crécio e a tia Fatinha. Oh, glória a Deus! Esse é o Sebastião Moreira Júnior. Glória a Deus, meu irmão Sebastião Júnior. Mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa e no sacrifício bendito de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isadora Monique Claudino Moreira. Eita glória, Isadora. Eu estou aqui muito feliz. Eu também, viu, Isadora? Ela tem um carinho muito grande por Jesus. Eu estou muito feliz por estar me batizando. Decidi fazer isso, pois quero morrer para o mundo e viver para Cristo e firmar minha fé nele. Agradeço por ter nascido em um lar cristão, e meus pais que sempre me levaram à igreja, e pelas tias que têm o compromisso de ensinar a palavra de Deus com dedicação. Isadora, mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa bendita e no sacrifício de Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo hoje, presta atenção, irmãos. Deus quer nos falar algo muito sério aqui, porque ele foi muito citado. Inclusive eu já tinha deixado ele aberto para ler nesse momento, mas já foi lido muitas vezes. Joana Fernandes de Lima, que o Senhor te abençoe. Joana,
Vaninha, mediante a sua fé e a sua confissão em Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre todos tu és exaltado, entronizado. Glória a Deus. José Genival Bezerra de Vasconcelos Júnior. Paz, igreja. Agradecer primeiramente a Deus por estar aqui hoje, porque ao contrário de muitos, eu não nasci num lar cristão. Nunca tive a oportunidade de meus pais me levar para a igreja, mas minha madrinha, desde novo, decidiu me levar. E eu sempre, maior parte da minha infância, eu passei na igreja, mas por um momento eu me perdi e passei muito tempo da minha vida sem estar em comunhão com Cristo. Foi quando, em cerca de 2 anos atrás, Ele me tocou em um dia que eu nunca esperava. Ele me deu um desejo de voltar a ler a Bíblia. E foi quando eu abri a Bíblia e eu vi a história de novo de Jesus. E eu vi que Ele não fez tudo aquilo em vão, mas fez por mim e por todos nós. Mas minha família não é cristã, minha família nunca viveu no lar. E eu pedi a Ele: Deus, me dá uma alternativa de voltar para Ti. Me dá uma alternativa de viver novamente em comunhão com o Senhor Jesus. E foi quando, no meu caminho, Ele colocou a mulher da minha vida. E junto com ela, uma família que me acolheu e me trouxe novamente para a igreja. E sou grato por isso, porque hoje eu tenho 2, 3 famílias e eu consegui juntar todas aqui hoje para a honra e glória dele. E há cerca de 1 ano atrás, nesse mesmo momento aqui nessa igreja, onde estava acontecendo o batismo do ano passado, ele falou comigo novamente. E disse que eu teria que passar por esse momento. Eu teria que estar aqui para declarar a minha fé. E hoje eu estou aqui para provar que o Senhor foi o meu Salvador. E eu não escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer também a Wagner, a Fatinha, por um discipulado maravilhoso, por uma turma maravilhosa, que sempre vou levar para a minha vida. E como a gente falava lá nas salas, a 14ª turma do batismo Bet Shalom vai ser especial. Eu acredito que somos especiais porque ninguém aqui escolheu viver por Ele, mas Ele viveu, morreu e ressuscitou por todos nós. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que vou passar pelas águas, porque eu declaro minha fé e que Ele me salvou. José Genival, mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa bendita e no sacrifício bendito de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Josué Felipe Santos de Oliveira. Nasci e cresci na igreja. Agradeço a Deus e aos meus pais por terem me ensinado no caminho certo. Me levaram aos cultos infantis e EBFs. Eram momentos muito bons. Deus falava e aprendi que só Jesus salva. E escolhi que fosse o meu Salvador. Desde pequeno, ficava olhando no dia da Santa Ceia com vontade de participar. Mas entendia que ainda não era o tempo. E então o dia chegou. E a partir do batismo poderei fazer parte da comunhão e ser uma nova criatura, como dizem Isaías 65, 16 e 17. De sorte
que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aleluia! Mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa bendita e no sacrifício bendito de Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Keila Inácia Silva de Oliveira. A paz, Fatinha. Quero agradecer a Deus, primeiramente pela sua graça e seu amor. E que cada dia que Ele tem trabalhado na minha vida e no meu coração, e que eu possa estar crescendo em seu conhecimento, porque a vontade dEle é boa. Vamos dizer, irmãos, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Aleluia! Essa é a nossa querida irmã Keila Inácia Silva de Oliveira. Glória a Deus. Irmã Keila, mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa bendita e no sacrifício bendito de Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Liz Giovana Neves Caetano, este é meu testemunho para o batismo. Estou me batizando para confirmar minha fé em Jesus Cristo, meu único e suficiente Senhor e Salvador. Ela entende muito bem que Senhor vem antes de Salvador. Entendo que Jesus é o único e verdadeiro caminho, e por isso hoje declaro diante dos homens que morro para o mundo e para minhas vontades, e irei todos os dias buscar obedecer e amar a palavra do Senhor de todo o meu coração, como diz em Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com o seu entendimento e com as suas forças. Essa é a nossa Liz Giovana Neves Caetano. Glória a Deus. Liz, mediante Aleluia. a sua confissão de fé na pessoa e no sacrifício bendito de Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Luiz Gustavo Martins Coutinho. Eu quero seguir o Senhor Jesus e seguir o seu caminho, que Ele tem as melhores coisas para a minha vida. E eu entrego minha vida a Deus. Amém. Glória a Deus. Luiz Gustavo, mediante a sua confissão de fé na pessoa e no sacrifício bendito de Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Luísa Martins Coutinho. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar um pouco do meu testemunho. Eu sempre cresci na igreja. Minha mãe me contava que quando eu ainda estava na barriga dela, quando ela ia na igreja, eu sempre me mexia muito. Uma das minhas primeiras memórias... Perdi aqui, me perdoa. É minha mãe falando para eu e meu irmão: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente sempre ia no carro cantando. Eu sou muito grata em todos que acompanharam a minha caminhada. E a tia Fatinha.
e ao presbítero Wagner. Esses meses de aula foram muito importantes, impactaram minha vida e eu só queria agradecer de coração. Eu passei muita coisa, mas em todos os momentos o Senhor foi bom. Em tudo, sem eu mesmo perceber, Ele estava lá. A minha vida não seria nada sem Deus. E eu só tenho que agradecer por tudo que Ele fez na minha vida. Como diz Romanos 8,18: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deus me deu um novo começo, com pessoas maravilhosas. Oh, como o Senhor é bom comigo. Esta é a linda Maria Luísa Martins Coutinho. Glória a Deus. Maria Luísa, mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa e no sacrifício bendito de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Só pra te adorar. E de nada eu sentirei falta. Desde que aceitei o Senhor Jesus como dono da minha vida, sou unicamente a responsável pela promessa ser cumprida. Em muitas vezes tentava resolver as coisas do meu jeito, mas em um determinado momento da minha vida senti o chamado dele e entendi que precisava de uma mudança real. Conheci o amor, conheci a graça de Jesus e percebi que Ele é o único caminho para a verdadeira paz. O Senhor é o meu pastor. Nada e de nada eu sentirei falta. Essa é a nossa querida e amada irmã Márcia Maria Campelo Viegas. Glória a Deus. Márcia, mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa e no sacrifício bendito de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Nossa querida irmã Miriam de Souza Gomes. Meus queridos irmãos, eu estou aqui nesse momento diante de vocês pela graça do Senhor Jesus Cristo. E é verdade, e por sua misericórdia, tenho certeza que fui escolhida por Ele desde o ventre da minha mãe. Tive meus momentos difíceis com altos e baixos, mas venci as lutas e até mesmo a morte. Mas tenho certeza que foi tão somente pelo amor dele pela minha vida, que me livrou do vale da sombra da morte, pelo seu grande amor para comigo. E hoje eu estou aqui diante de vocês, confessando o quanto ele transformou a minha vida. Hoje seria impossível viver sem ele. Minha profissão de fé é a prova do grande amor dele na minha vida. A ele a glória, a ele o louvor, a ele a honra, hoje e enquanto eu viver. Que o seu nome seja sempre exaltado na minha vida. Agradeço a ele e o que ele fez por mim, pela minha família, por ter me apoiado, e a todos que oraram por mim. Esta é a nossa querida irmã Miriam de Souza Gomes. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Miriam, mediante a sua confissão de fé na pessoa e no sacrifício bendito de Cristo Jesus, o Senhor, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha querida Silvia Bezerra, por que quero me batizar?
porque quero ficar mais perto de Jesus Cristo, meu Salvador. Quando aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, minha vida transformou. Deixei de chorar de tristeza e comecei a chorar de alegria. Ela chora mesmo, viu? Encontrei a paz, não a paz do mundo, mas a verdadeira paz, que só se encontra quando alguém está com Jesus Cristo. A paz verdadeira, a luz verdadeira, só em Jesus Cristo, só alegria agora. Hoje sinto que estou em comunhão com Cristo Jesus. Tinha medo de me batizar, mas Cristo Jesus, nele eu encontrei a coragem para chegar até aqui. Essa é a nossa querida irmã Silvia Bezerra de Melo. Glória a Deus. Irmã Silvia, Amém. mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa e no sacrifício bendito de Cristo Jesus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Chora, só se E agora, desse grupo, a nossa querida e última desse grupo, irmã Simone Maria da Silva. Ela mesma vai falar um pouco do que Deus tem feito na sua vida. A paz do Senhor a todos. Gente, eu tô nervosa. Eu quero chamar aqui minha filha, Marta Fernanda, para ler o texto que eu escrevi. Hoje, nesse dia tão especial para mim, quero te agradecer, Pai, por mais um ano de minha vida. Hoje é o aniversário dela. É o melhor dos presentes e esse momento que estou vivendo. Tantas e tantas vezes desejei passar por esse lindo momento. Momento esse de assumir um compromisso nos teus caminhos. Ó Pai, obrigada por não desistir de mim e hoje posso estar aqui testemunhando a grandeza do teu imenso amor. Amor esse que tantas vezes me chamou. Eu fui da pior forma, fui pela dor, tantas coisas poderiam ter sido diferente, mas creio que Tu tens um propósito para cada um de nós. Propósito esse que hoje estou aqui para testemunhar a minha fé. Obrigada, Beth Shalom, por me presentear com um lindo e inesquecível momento. Minha irmã Simone, mediante a sua fé e a sua confissão na pessoa e no sacrifício bendito de Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. e a terra estranha.